Paulo Sérgio foi ministro da Defesa do governo, era ministro da Defesa quando tudo isso se passou, o que é chamado de tentativa de golpe. É, e é muito interessante esse trecho da defesa do general Paulo Sérgio Nogueira, porque em seguida tem um vídeo que é na sequência do que ele fala, da ministra Carmen Lúcia, que o interpelou. Vamos ver o que é que diz esse Claro. advogado do general Paulo Sérgio, e em seguida nós passaremos o vídeo da interpelação feita pela ministra Carmen Lúcia a ele, advogado. E aqui é o ponto importante. Honrou a memória do nosso pacificador. Honrou a memória do Duque de Caxias. Quando o eminente ministro relator? Quando ele assessorou o presidente da República de que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições, é o que diz o delator. Quando ele se posicionou, diz o relator, totalmente contrário a qualquer medida de exceção. Quando ele atuou ativamente para demover o presidente da República de qualquer medida nesse sentido. Quando ele fez a reunião do dia 14 de dezembro. Foi muito bem, porque o que roubava a paz do general Paulo Sérgio? Quão difícil foi ser ministro da Defesa no segundo semestre de 2022? Naquele período, Vossa Excelência se lembra muito bem, generais, oficiais generais, se manifestavam nas redes de forma contundente. E qual era o receio do general Paulo Sérgio, eminente ministra Carmen? Que alguma liderança militar levantasse o braço e rompesse. E por que fez o general Paulo Sérgio? Não, a gente tem que ter unidade contra qualquer medida de exceção. Eu sou contrário. Isso era conhecido e sabido, e vamos mergulhar na prova dos autos instantes. Eu sou contrário. Então vamos todo mundo aqui falar a mesma língua para dissuadir o presidente. O presidente vai ver que todo mundo aqui é contrário, todo mundo está falando a mesma língua. É fantástico. Aí ela aponta o dedo claramente para o Bolsonaro. Para o Bolsonaro ao dizer, olha, não, o general Paulo Sérgio, ele tentou demover de qualquer tentativa de adoção de medidas Pois. excepcionais. Oi, então o Bolsonaro tentou Tentou dar realmente, golpe. como está confirmado pelas provas, dar um golpe. Agora, é muito interessante, principalmente, a intervenção que faz a ministra Carmen Lúcia a propósito disso. Vamos ver antes até de comentar. Doutor André, eu fazer um esclarecimento, porque Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência, demover de adotar qualquer medida de exceção. É uma maravilha, né? Aí a Carmen Lúcia só tinha que agradecer. Ah, ela Ah, quis acentuar o que ele tinha dito antes, de que dava verdade. para entender o que ele tinha dito antes, o advogado de defesa. Ou seja, que o general Paulo Sérgio Nogueira, inclusive a exemplo do Caxias, que é o patrono do Exército Brasileiro, que era um legalista, etc. e tal, tentou domover as pessoas ali, e o próprio presidente da República, da ideia de adotar medidas de exceção. Mas para que adotar medida de exceção? E apenas tinha perdido a eleição, não tinha que. Você não discute medida de exceção depois de perder uma eleição, a não ser que você queira dar um golpe. E ainda assim, a ministra Carmen Lúcia faz ele repetir, mas vem cá, demover de quê? E aí, ele repete, da adoção de medida de exceção. Ou seja, ele entrega o Bolsonaro, né? Ele Entrega. entrega, Entrega. ele entrega o Bolsonaro. É por isso Exatamente. que no início desse programa eu disse, olha, principalmente os alvos das defesas de hoje, dos advogados de defesa dos acusados, foram o próprio Alexandre de Moraes, com a história da gravação, que não houve, ou que não deixou passar a gravação da delação do Mauro Cid, ou Mauro Cid. Aí é inevitável, porque todos tentam desqualificar a delação do Mauro Cid, que se conseguissem derrubar a delação do Mauro Cid, aí o processo iria para o ralo. E o terceiro grande personagem dessas defesas de hoje foi o Bolsonaro,
que claramente, nessa defesa do general Paulo Sérgio de Oliveira, é apontado como uma pessoa que sim, que queria adotar medidas de exceção para evitar o quê? Evitar passar a faixa presidencial para o Lula, o presidente eleito. Diz Bosco. Não, o problema aí do Paulo Sérgio Nogueira é que ele se prestou a cumprir todos os papéis que o Bolsonaro lhe Conferiu, né? delegou, lhe Né? conferiu nesse enredo. Ele foi comandante do Exército, ele foi ministro da Defesa, né? E já num processo de, de, de demissão do então ministro da Defesa, por não concordar, e ele foi um dos que mais que conduziu com mão de ferro e persistência todo o processo de contestação das urnas eletrônicas, que era uma chave essencial para justificar a virada de mesa, porque se as urnas não são confiáveis, a eleição não tem credibilidade. E esse, inclusive, foi o que levou o Bolsonaro a ficar inelegível, porque quando ele levou esse discurso em formato de denúncia internacional por meio da reunião com os embaixadores dos principais países acreditados aqui no Brasil, ele fez uma denúncia internacional na condição de presidente da República com relação ao sistema eleitoral brasileiro, que lhe custou essa inelegibilidade. E o general Paulo Nogueira foi quem conduziu esse processo dentro do Ministério da Defesa, pressionando o tribunal e o ministro Alexandre de Moraes para que as urnas fossem consideradas inconfiáveis, né? Quer dizer, desacreditando o processo eleitoral, né? Ou seja, isso é uma coisa muito grave. Então, se ele não tinha, como é que ele cumpriu esses papéis todos e, ao mesmo tempo, Tentava demover, aconselhar, né? tentava devolver o presidente do golpe? Isso não bate, né? Não bate de forma nenhuma. Em benefício do Paulo, pelo menos o relatório do Exército sobre a confiabilidade das urnas, se eram invioláveis, se não eram, disse que as urnas não eram fraudáveis. Então, pelo menos ele não alterou aquilo que foi colhido pelos pesquisadores do Exército. Eles perceberam que não tinha como fraude. Eles acabaram ratificando a eleição. Mas na última Então, hora, né? na última hora. Na E eu última lembro hora. enquanto. Não, ele, mas o que pesa contra ele é que ele demorou muito. Ele diz o Ministério Público que ele ficou tentando enrolar na hora de Exatamente. entregar esse relatório. Ele ficou tentando Exatamente. deixar o relatório na gaveta. Esse relatório que mostrava que não tinha como fraudar. Ele demorou a apresentar. Tem essa história. Mas É, pelo menos a urna não era fraudável, disse o relatório. O que obrigou o Bolsonaro a pedir socorro para o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, do partido dele. E aí o Valdemar contratou um instituto privado, o Instituto Voto Legal, para tentar fazer um outro relatório que pudesse exatamente. desqualificar as urnas, o que ia Não, servir de justificativa para o golpe, para não não, aceitar a eleição. Então, eu, pelo menos isso. E o Paulo Sérgio, quando entrou, ele tinha sido comandante do Exército, ou pelo menos comandou uma área do Exército, ou foi comandante do Exército, e ele não, foi ele foi comandante. No comandante. Comandante da período força. dele, ele contrariou o Bolsonaro com relação às vacinas, né? A questão da pandemia, ele ficou contrário ao Bolsonaro. Muita gente achava que ele nunca ia ser ministro da Defesa, até por isso. Quando ele virou ministro da Defesa foi uma surpresa, mas a sensação dos jornalistas é que ele não era um golpista, não era um radical. Eu me lembro que era assim no início. Depois se Não, transformou. você tem toda a razão, Hugo. E outra coisa, antes mesmo de se tornar comandante do Exército, ele tinha adotado essa posição que você falou aí em relação a levar a sério a pandemia. Tanto que ficava o Bolsonaro dizendo o tempo todo: olha, bebê, bobagem, não sei o que, isso passa, quem tiver que morrer, morre. E o general Paulo Sérgio de Nogueira, quando ele ainda era apenas general e cuidava lá de um departamento menos importante Isso. dentro do Exército, ele deu uma entrevista ao Correio Brasiliense defendendo toda essa posição, temos que enfrentar a pandemia, etc e tal. Então,
todo mundo já duvidava de que o general Paulo Sérgio poderia vir a ser qualquer coisa mais importante do governo Bolsonaro. E o Bolsonaro só fez dele comandante do Exército porque ele quis, ele, Bolsonaro, demitir o comandante do Exército anterior, que ele não gostava dele e que não dava tanta bola para o Bolsonaro. Ah, É mas o- por é que o- o Bolsonaro mesmo assim nomeou o Paulo Sérgio? Porque ele era o general mais antigo na lista. Não tinha como caroneá-lo. Se caroneasse, ia caronear outros generais também, e isso sempre dá problema. Isso é uma coisa que os militares não gostam que aconteça. É, porque aí desplaneja completamente a vida deles. Então foi por isso a surpresa com a entrada do Paulo Sérgio Nogueira no governo já se deu antes, quando ele vira ministro do Exército, mas aí o Bolsonaro teve que engoli-lo. Agora, depois que ele vira ministro do Exército, o chefe, o comandante-chefe do Exército, aí ele passa a ser cooptado pelo Bolsonaro e se entrega ao Bolsonaro. Não esqueçamos que quando o Bolsonaro perde a eleição e começam os caminhoneiros a travancarem o trânsito, a bloquearem o trânsito nas rodovias e os acampados a acamparem às portas de quartel, o general Paulo Sérgio Nogueira foi encarregado pelo Bolsonaro e cumpriu a sua missão de reunir os comandantes militares e dizer: não, os acampados podem ficar aí sim, porque isso aí não passa de livre manifestação de pensamento. Quer dizer, os caras acampam a porta dos quartéis, e não só do quartel-general aqui em Brasília, mas em vários pontos do país, e começam a clamar por uma intervenção militar. Pois é. Eles não estavam ali só manifestando a sua insatisfação com a eleição do Lula. Eles estavam pedindo um golpe militar na porta de quartel. Onde é que militar deixa manifestantes se reunirem em porta de quartel? E aí foi o general Paulo Sérgio Nogueira, atendendo à ordem de Bolsonaro, que reuniu os comandantes do Exército e disse: olha, é para deixar lá, é para deixar esse pessoal acampado lá, porque, claro, os acampamentos seriam uma outra força a favor de medidas de exceção. Diga, Bosco. Não, eu fico pensando assim, Noblar. Pelo menos até esse episódio, eu não me arriscaria a ir para a porta do quartel-general, exprimir meus pensamentos ali, ficaria acampado pensando alto, porque eu certamente seria preso, né? Então, Claro. é claro, né? Então, mas foi permitido à multidão fazer isso por motivos óbvios, né? E tudo isso torna muito inverossímil e até às vezes infantil esse tipo de defesa de que Bolsonaro estava nos Estados Unidos, não tinha mais nada a ver com isso. Ora, lá nos Estados Unidos, ele se recusou a enviar uma mensagem como ex-presidente, que participou da eleição, pedindo àquela turma que cessasse com aquilo. Vão para casa, a eleição acabou? Não. Ele manteve a atenção, né, em cima disso. O Braga Neto ficou aqui dando declarações enigmáticas, teoricamente enigmáticas, dizendo: não, vocês aguentem aí, não posso falar nada agora. Mas isso ainda não É acabou. verdade. Estava aqui, quer dizer, a É famosa dobradinha. essa declaração dele. Foi para É, um foi. grupo de acampados que foi lá no Alvorada se queixar. E o Braga Neto, já depois de perder a eleição, disse: não, calma, eu não posso falar nada, mas fiquem calmos. Não, 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 calma, calma aí. Não se é, preocupe. Deixa comigo. é. Ou deixa conosco. Deixa conosco. Agora, O presidente lá diga. fora, É, o vice dele aqui fazendo terrorismo. E como é que você dissocia tudo isso? Não é possível. Esse é o conjunto de uma obra da qual você não consegue pensar e tirar de dentro desse enredo o presidente da República. Está em todos as cenas, ele está presente. Agora, querer uma assinatura. Era preciso ter havido golpe. E essa conversa de tentativa de golpe não valer é muito interessante, porque eu vou falar como leigo, né? Mas é uma coisa para mim tão precária que o leigo pode ousar falar. Vem cá, não existe a tentativa de homicídio? Você tá tiro no outro, o outro não morre.
porque ele erra o tiro, ou porque algo deu errado. Então não houve, não há crime, né? Ora, a tentativa de golpe, assim como a tentativa de homicídio, é um atentado que não deu certo, né? Todo o enredo foi preparado. E o que antecedeu naquele momento que o Braga Neto dá aquela entrevista, com aquela frase, no cercadinho do Alvorada, coincide na cronologia que já foi feita com a reunião que o Cid, Mauro Cid, diz ter havido dele com os Kid Pretos, naquela casa que ele alugou Aqueles para. pretos são aquelas tropas especiais do exército, não é isso? Aquelas que estavam ali no enredo para cumprir um script macabro, né? De matar os personagens, já que não deu certo, mata esse povo. Então, segundo o Mauro Cid, o Braga Neto não só participou dessa reunião, como ele contribuiu com aquele saco de dinheiro lá É verdade. para fortalecer a operação. Então, é um conjunto de uma obra que não dá para você tirar as pessoas como se elas pudessem se safar disso e dizer, não, houve, mas eu não tenho nada a ver com isso. O que eu acho mais interessante é o seguinte: não tem um só, não tem uma única defesa desses acusados que diga Não houve. me, não houve tentativa de golpe. Não tem. Nenhuma delas. E todos dizem, agora, o meu cliente não estava nisso. O meu cliente não estava nisso. Nenhum nega a tentativa de golpe. Até porque tem minuta de golpe escrita, mais de uma minuta. Sobre uma delas, o Bolsonaro disse: mas não tinha cabeçalho. Ora, tinha todas as medidas que seriam adotadas, de exceção. Mas faltou o cabeçalho, porque era uma É, minuta ainda, não é, era um e, decreto. Hein? e é engraçado porque eles tratam essa minuto como algo assim que caiu ali, não tinha. Aí, Apareceu, ninguém sabe de onde. aí eles tentam naturalizar a minuta pelo fato de várias pessoas terem. Ora, quando você faz uma reunião para decidir algo, você distribui aquele algo para cada participante. Então, todos que têm essa minuta estavam, de alguma maneira, colaborando para o aprimoramento dela, de alguma maneira, né? Você vê que ela estava no escritório do PL, ela estava na casa do Anderson Torres, ela estava na mão do outro lá que foi assessor Estava no especial celular também, do Bolsonaro estava também. no céu do Bolsonaro, estava com todos eles. Então, era uma minuta em estudo. Não para revogá-la, mas para aprimorá-la, evidentemente, né? Agora, na verdade, quer dizer, essa cambada de golpistas, ela vai ser condenada, pode ser que alguns se